Olá a todos, meu nome é João Manuel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, talvez vocês podem estar se perguntando do que eu estou fazendo nesse carro, mas tecnicamente tem uma resposta muito lógica para isso. E eu acho que a mais lógica é a acústica do carro, tanto que meu áudio deve estar muito legalzinho. E outra, aqui eu me sinto mais focado em fazer o que eu tenho que fazer. Bom, mas o que será tratado desse vídeo? Provavelmente vocês já devem ter visto o título, né? A morte. Como assim, João? A morte? O que você quer dizer com isso? Bom, é preciso entender que existem muitos tipos de morte. Eu acho que a mais óbvia é aquela morte em que nosso corpo está em decomposição e simplesmente não temos mais vida. Mas a morte em que eu estou me referindo aqui significa a morte espiritual. Como assim, João? Morte espiritual? Você está viajando, mano. O que tem a ver morte espiritual, mano? Bom, vamos lá. Eu acho que eu poderia facilmente dizer que a morte espiritual é a pior morte de todas elas. Porque na morte espiritual, tudo se torna vazio e seco. Nada do que você pode olhar, você vai dizer, caramba, existe algo por trás. Você se limita a aceitar de que sua vida tá, tipo, você é como se fosse ondas sendo guiadas pelo vento do mar. Você sente que você não tem para onde ir e nem para onde você veio. Você sente que está só sendo empurrado pelo vento. E esse tipo de coisa é horrível, porque você se torna um zumbi. Você se torna um morto vivendo. E isso é terrível. E como assim? Na visão religiosa da coisa, né, se eu posso dizer assim, na visão religiosa, morte espiritual é quando a gente se desconecta de Cristo. Por quê? Eu não estou mentindo em dizer que Cristo é a vida. Jesus Cristo é a verdade, a vida e o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então eu não estou errado em dizer, porque isso é verdade. Não existe vida fora de Cristo. Vamos supor, digamos que você é uma criança e está brincando no parquinho. E daqui a pouco você para de brincar e se cansa. E você percebe, onde é que eu tô? Para onde é que eu vou? Eu procurava minha mãe e quando eu não via ela, o que eu sentia? Desespero, porque eu sabia que nela eu tinha o conforto de voltar para casa em paz. E é exatamente esse conforto de que eu estou me referindo. Quando nós morremos espiritualmente, nosso conforto se esvai e apenas vivemos. Não é nem sobreviver, apenas vivemos. Eu estou naquele estado de zero, sabe? Eu não sinto nada. E esse tipo de coisa é terrível. Olha só. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estava assistindo um filme chamado 500 Dias com Ela. Nesse filme, temos o protagonista, que o nome dele é Tom. O Tom, ele conhece uma garota chamada Summer. E ele se apaixona bruscamente por ela. O que acontece é o seguinte, ela não quer ele. Ela fala, poxa, vamos ser só amigos. E ele sente como? Que a felicidade do mundo foi embora. Porque a felicidade, para ele, estava se baseando em uma pessoa. Que é essa garota, que infelizmente decepcionou o cara que estava disposto a entregar tudo pra ela. O que tem a ver, João, esse exemplo do Tom com a Summer? O que tem a ver, mano? Aí o que tem a ver é o seguinte, a minha felicidade e a felicidade de todos os cristãos que realmente são servos de Cristo está baseada em uma pessoa, que é o mesmo caso do Tom. O que acontece é o seguinte, Jesus, ele não vai nos decepcionar como a Summer decepcionou o Tom, porque a Summer é humana, ela é limitada, ela é capacitada, mas ao mesmo tempo ela não tem consciência de tudo e ela não tem nem a obrigação de gostar dele de volta. E tá tudo bem com isso, porque nós somos seres humanos. O que acontece é o seguinte, Cristo não te decepciona. Você pode contar com o que for com ele e ele não vai te decepcionar, cara. Você tem que entender o seguinte, que Cristo, ele tá disponível para você, ele tá livre, ele te deu livre acesso com o Pai. Então você tem tudo para poder ser a melhor pessoa do mundo, tá ligado? É isso que eu tô falando. Mas o que leva à morte espiritual? Tipo assim, o que leva a gente a morrer é quando a gente para de respirar. Sei lá, um tiro na cabeça, tropeçou, caiu no chão, que horror. E é um horror. E é isso que faz a gente morrer. Agora, você sabe o que faz a gente morrer espiritualmente? Bom, eu vou dar mais um exemplo aqui que é muito bom. O que tem a ver com o que o meu tio conversou comigo ontem à noite. Bom, o exemplo é o seguinte. Na época de Moisés existia a tenda,
e tinha vários locais. Tinha um lugar santo, tinha um lugar santíssimo e tinha várias burocracias para você chegar até o lugar santíssimo, que só podia entrar o sumo sacerdote daquele local, que ele passava por um período de purificação até chegar diante do Pai. O que acontece é o seguinte: existia uma chama que ficava lá dentro, e essa chama ela era abastecida com azeite. A função do azeite é fazer com que essa chama não se esvai, não se apague, sei lá, não se apagará. Naquela época o pessoal botava azeite para a chama não se apagar. Agora, pensa o seguinte: o azeite é a presença de Jesus e do Espírito Santo também. Por quê, João? A questão é a seguinte: temos que ver a chama como a vontade de servir a Cristo. E o azeite é a gente alimentando essa chama. Nossa chama que está dentro do meu coração e dentro do seu coração, eu espero, e do meu também eu espero, que ela não vai se apagar. E ela só não se apaga com algumas coisas. E uma delas é leitura da Bíblia. Mano, Deus literalmente colocou um manual grandão pra gente zerar a vida. Isso é incrível, tá ligado? Tipo, mano, que massa! O criador do mundo, o criador de tudo que existe, fez um livro e você tá cagando pra esse livro? É sério? Tipo, mano, tá ligado? Acorda, desperta. Me empolguei. Mas, tudo bem, morte espiritual. Mas por que eu não queria? Por que eu queria estar vivo espiritualmente? Tipo, se isso não tá afetando nada na minha vida, se eu tô ficando, se eu acho que eu tô de boa na minha vida, por que eu não simplesmente continuo morto, já que isso não me afeta em nada? A questão, jovem padawan, é a seguinte. Eu vou dar um exemplo. Teve um dia que teve uma vigília na minha igreja. E esse dia eu não estava esperando muitas coisas. Tipo, eu estava sabendo que aconteceria uma vigília, mas eu não esperava que Jesus fosse falar comigo. E o que aconteceu foi o seguinte: meu coração começou a ser quebrantado. Lembra que eu falei que o sumo sacerdote ele tinha que passar por muitas burocracias para ser purificado e conseguir chegar na presença de Deus? Naquela semana eu tava tendo uma dedicação muito rigorosa a Deus. Tipo, eu tava tendo uma constância, eu tava lendo a Bíblia, eu tava tendo meu devocional todos os dias. Aí eu passei por um processo de purificação. Purificação, vamos fazer analogias, né? Analogias, por favor. E no dia da vigília, meu coração começou a ser quebrantado. E foi algo tão maravilhoso, que não tem um dia sequer que eu não pense em voltar para aquele mesmo momento. Porque sabe quando você... Talvez você nunca passou por isso. E tipo assim, é algo muito bom. Muito estourado de bom. Não existe outra coisa melhor que isso. Que dá vontade de você viver um trânsito. Sabe quando você tá preso no engarrafamento e aquilo parece durar eternamente? Eu queria estar passando por aquele mesmo momento pelo resto da minha vida. Porque foi algo maravilhoso. Eu não sei se você já sentiu a presença de Deus. Mas... é aquela sensação de riso e choro, que você chora pela presença porque é algo tão grandioso, algo tão maravilhoso, que você se derrete por aquilo. E eu acho que eu ganhei um dom espiritual. Porque, por exemplo, quando eu tô orando e eu falo: Espírito Santo, me toca, por favor, me auxilia a orar, eu sinto que um toque na minha alma. E tipo assim, isso é muito bom, velho. Eu fico indignado que muitas pessoas têm a capacidade de ver isso, mas elas não conhecem. Por quê? Como elas vão adorar algo que nunca ouviram falar? E eu acho que isso é uma coisa para você pensar. Você, jovem cristão que conhece a palavra, prega sobre ela, porque esse é algo tão bom para você e tem um poder tão enorme para salvar vidas. Eu tô falando de vidas, vida dos seus pais, talvez vida dos seus amigos, vida do seu irmão, vida do seu namorado, não sei como tá a sua vida, mas isso salva vidas. Imagina estar nas suas mãos o sangue de milhares de pessoas, ou algumas pessoas que não foram para o céu porque não ouviram falar da verdade. E você sabe da verdade, mas você não fala ela para ninguém. Se tem noção disso, acorda, desperta. Não sei se alguém vai ver esse vídeo, nem se eu vou postar esse vídeo, mas desperta. Eu tô sentindo que eu tô ministrando para mim mesmo. Isso é ótimo. Vamos continuar. E tipo assim, eu acho que a pior parte é pensar que mesmo eu conhecendo e já estando na presença de Deus, em algum momento eu vou falhar. Porque isso é inevitável, sabe? Se eu não fosse falhar, eu já teria sido arrebatado por Deus. O que não é o caso, né? Tanto que eu tô aqui. E eu continuo pecando. Eu não sou Cristo. Eu sou um cristão. Sabe a diferença?
E o que mais me desaponta é saber que mesmo depois do sacrifício de alto preço que foi derramado na cruz do Calvário, é saber que não há um dia em que eu não peque e desaponte aquele que me amou primeiro. Sabe, mesmo sabendo que Cristo, ele me amou, que Cristo se sacrificou por mim na cruz, mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda continuo pecando. E isso pra mim é horrível, porque eu sei o que é errado e o que é certo, mas mesmo assim eu falho. Por que, João? Por que você continua falhando? Porque eu não sou 100%, sabe? Se eu buscasse realmente 100%, eu entregasse tudo de mim ao que está no sagrado, eu já seria sido arrebatado. Mas não é o caso, porque eu sou pecador, eu tenho que assumir esse local. Porque se eu não fosse pecador, Cristo não precisaria morrer na cruz para mim. E é por isso que eu digo, se abasteçam a chama do seu coração com azeite. E esse azeite é a presença de Deus. Seja repleto da presença de Deus, porque isso transforma, redime, purifica, te transforma e dá a você a melhor forma. Imagina aí, um Deus que sonhou com você antes de você nascer. Ele já sabe o seu maior potencial. Você tem a chance de viver o melhor de você, que foi o que Deus planejou para a sua vida. Você tem essa possibilidade de ser o cara ou a cara mais top que existe no mundo, sabe? Tipo, você tem a capacidade de vencer barreiras. Cristo, ele fala que nesse mundo nós teremos aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo, velho. Do que eu tenho medo, sabe? Você já se perguntou do porquê Cristo morreu na cruz? Pesquisa um pouco. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. É muito importante. Enfim, eu acho que eu já falei demais e eu me empolguei bastante. Talvez eu corte isso aqui em 2 vídeos. Mas é isso. Muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Bom, se você se interessou por alguma coisa que eu falei nesse vídeo e pretende saber um pouco mais sobre, eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição. Eu gostaria muito de tirar sua dúvida ou até debater sobre alguma coisa que você discordou durante o vídeo. E é isso. Jesus!